Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história de um casal e conforme a gente vai acompanhando toda a história deles, a gente percebe que em algum momento ia dar alguma coisa errada e infelizmente foi isso que aconteceu. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Tracy Andrews. Tracy Marguerite Andrews nasceu no dia 9 de abril de 1969 na Inglaterra. Ela era filha do meio de 3 irmãos e tinha vários meios-irmãos. Seus pais tiveram um relacionamento complicado e a separação deixou grandes marcas em Tracy. Um pouco depois, sua mãe se casou com outro homem. Quando Tracy estava com 21 anos, em 1990, ela teve uma filha que deu o nome de Carla. O relacionamento com o pai da criança durou pouco tempo e depois do término, os dois dividiram a custódia da menina. Tracy foi descrita como uma mulher muito possessiva que não gostava que os namorados saíssem sem ela. A maioria que conhecia também disse que ela tinha um temperamento vicioso e que ela era propensa a demonstrar agressividades e explosões de raiva. Esses foram os motivos que fizeram Andy, o pai de Carla, se separar de Tracy. Apesar de seus problemas de relacionamento, ela tinha o desejo de se tornar uma atriz, mas de início conseguiu um emprego em uma lanchonete. Em 1994, ela se apaixonou por um homem chamado Lee Harvey, um motorista de ônibus. O relacionamento dos dois evoluiu muito rápido e em menos de 3 meses eles já estavam morando juntos. Lee também tinha uma filha chamada Danielle, que tinha praticamente a mesma idade da filha da Tracy. Era comum os dois levarem as suas filhas em parques e passavam um bom tempo juntos. Um pouco depois, Lee estava informando a seus pais que estava apaixonado por Tracy. Seus pais e irmã acharam Tracy arrogante, obcecada e controladora desde o primeiro momento em que a conheceram. Embora a família de Lee acreditasse que o relacionamento dos dois não duraria, ele tomou a decisão de deixar a casa de seus pais e se mudar para um apartamento com Tracy. Problemas começaram a aparecer logo no início do relacionamento. O relacionamento deles era marcado por muitas brigas, sendo ambos possessivos e ciumento das relações um do outro com outras pessoas. O casal teve uma grande quantidade de discussões agressivas, com os vizinhos notando que eles gritavam alto um com o outro diversas vezes. O Lee mantinha um relacionamento com a mãe da sua filha, porque eles precisavam compartilhar a custódia e tudo mais, só que a Tracy não aceitava muito isso, acreditava que ele ainda tinha sentimentos pela sua ex, e o Lee achava a mesma coisa da Tracy com o Andy, achava que ela também gostava do seu ex-namorado, que também era pai da sua filha e tudo mais, então isso era uma discussão bem recorrente entre eles. Todas as vezes que o casal brigava, o Lee saía do apartamento, pegava todas as suas malas, voltava para a casa dos seus pais, mas passava um tempo, ele retornava e voltava com a Tracy. Não importava quantas vezes sua família ou amigos o avisassem, Lee admitia abertamente que Tracy era o amor de sua vida e que ele não podia desistir do relacionamento. Após 6 meses, apesar de todos os problemas, Lee fez o pedido de casamento para Tracy. É relatado que o casal continuou a discutir durante a maior parte de 1995 e que Lee voltou para a casa dos seus pais várias vezes após o pedido de casamento. Em uma ocasião, um amigo de Lee relatou como Tracy o mordeu após uma discussão e que você podia ver as marcas de dentes profundos em seu braço. Em um momento, Tracy ficou furiosa quando um membro da família de Lee anunciou que planejava se casar. Ela pensou que isso tiraria os holofotes de seu próprio casamento. No verão de 1996, Tracy informou a Lee que estava grávida. As pessoas próximas ao casal acreditaram que esse seria um momento para o casal parar de brigar. Em agosto do mesmo ano, ela ligou para Lee chorando e pediu que ele voltasse rapidamente para casa. Quando ele chegou, ela contou que caiu em uma escada e que perdeu o bebê. Foi mais tarde naquele ano, em 25 de outubro, quando Tracy informou a Lee que ela não havia perdido o bebê por acidente, mas na verdade havia feito um aborto. Depois disso, abusos físicos de ambas as partes começaram a aparecer. A polícia foi chamada ao apartamento dos dois e mais uma vez Lee foi embora com suas malas. Sua mãe relatou que ele tinha arranhões e hematomas em seu braço e rosto. A mãe de Tracy também relatou que ela tinha arranhões.
Os pais e os amigos conversaram muito com o Lee, dizendo que não valia mais a pena continuar naquele relacionamento, que aquilo não estava fazendo bem para ele, e ele não estava feliz porque eles praticamente brigavam todos os dias, mas mesmo assim o Lee, ele não conseguia ver isso, ele amava muito a Tracy e mais uma vez ele voltou para ela. No dia 1º de dezembro de 1996, Tracy acordou e preparou a filha para uma sessão de fotos que ela havia reservado. Ao mesmo tempo, Lee discutiu com Tracy que ele poderia levar Danielle de volta para a casa de sua mãe. Ao ouvir isso, ela ficou furiosa e acreditou que Lee estava fazendo isso porque queria ficar sozinho com a mãe de Danielle, sua ex-esposa. Depois de mais uma discussão, Tracy decidiu que levaria as duas meninas para casa. Mais tarde, naquela noite, os dois decidiram que seria bom sair para beber e resolver os problemas. Eles foram até um pub local. O casal ficou no pub até 9h45. Quando estavam indo em direção ao apartamento, um carro Ford Sierra 1983, de cor escura, começou a buzinar e piscar para Lee. Tracy então relatou que o carro atrás continuou acelerando para chegar logo atrás do carro de Lee, mas depois diminuiu a velocidade. Foi quando o casal entrou na Cooper's Hill que eles perceberam que o carro ainda estava o seguindo. Então Lee disse que já tinha o suficiente e parou o carro. Quando Lee fez isso, o Ford Sierra parou também. Tracy disse que o motorista do Ford saiu do carro e se aproximou de Lee. Ela se lembra de que o motorista tinha cerca de 18, 19 anos e que tinha cabelos curtos e escuros. Ela pediu que ele voltasse para o carro, mas ele começou a discutir com o jovem. Pouco depois, um outro homem saiu do lado do passageiro do Ford e também começou a brigar com Lee. Tracy saiu do carro e foi defender seu namorado, quando ela levou um soco no rosto e caiu no chão. O homem mais velho começou a agredir Lee enquanto ela pedia que ele parasse. O jovem também pediu ao amigo que ele parasse, mas não adiantou. A dupla então pulou de volta para o carro depois de machucar gravemente Lee. Foi nesse ponto que Tracy percebeu que Lee estava muito ferido. Um homem que estava por perto ouviu os gritos de Tracy e se aproximou e chamou a polícia. Quando a polícia chegou no local, às 10h45, Lee foi declarado morto no local. Tracy foi levada para o hospital. Ela estava com alguns hematomas em seu rosto. Uma autópsia concluiu que Lee havia sofrido 42 facadas no peito, pescoço e costas. Lee também tinha cortes nos dedos que provaram que ele tentou se defender do seu agressor. A causa da morte foi estabelecida por uma facada no pescoço que havia cortado a artéria de Lee. Durante seu tempo no hospital, Tracy frequentemente perguntou se Lee estava bem e ficou histérica quando foi informada de que ele havia falecido. Foi nesse momento também em que Tracy pediu para ir várias vezes no banheiro. As enfermeiras deixavam ela ir, não viam problema nenhum em ela ir sozinha no banheiro, só que depois a polícia descobriu o que ela queria fazer lá. Depois de informar aos pais de Lee, a polícia voltou ao hospital para interrogar Tracy. Ela sempre dizia o mesmo: "Eu disse a ele para não sair do carro." Depois de falar com Tracy, a polícia destacou o quão crítico era encontrar os dois homens que cometeram esse crime horrível. A área de Cooper's Hill foi fechada imediatamente e a investigação começou cedo naquela manhã do dia seguinte. A partir da história de Tracy, a polícia não tinha motivos para duvidar que sua história não era confiável, e ela forneceu detalhes mais do que o suficiente para a polícia acreditar e seguir com a investigação. Ao revistar a área, a polícia encontrou um chapéu de lã preto, que parecia ter sido jogado em uma pequena vala. Ao obter as provas, Tracy informou à polícia que parecia um chapéu que um dos homens usava naquela noite. A polícia agora acreditava que tinha uma evidência crítica de que poderiam tirar o DNA dessa touca de lã, desse chapéu de lã, mas não tiveram sucesso. A polícia continuou a investigar a área, mas depois de muitas horas não conseguiram encontrar nenhuma evidência e a arma do crime não foi encontrada. Foi depois disso que a polícia decidiu que precisava levar Tracy ao local onde Lee havia sido assassinado, na esperança de que ela pudesse se lembrar de mais alguma coisa. No dia 3 de dezembro, Tracy informou mais uma vez à polícia que eles saíram do local às 9h45. Ela também apontou a área de Cooper's Hill que os jovens o atacaram. A família de Lee estava junto no momento e contaram à polícia algumas declarações estranhas que Tracy fez. A família de Lee relatou como Cooper Hill era uma estrada extremamente curvada que em alguns momentos a velocidade precisava ser reduzida. Tracy acreditava que Lee era capaz de dirigir a 70 km por hora por essas curvas e no escuro. Mais uma vez, a família de Lee destacou que ele não tinha parado em uma estrada rural vazia, que isso não fazia o menor sentido.
Com tudo isso em mente, a família de Lee acreditava que Tracy não estava sendo completamente sincera sobre o que aconteceu naquela noite. Depois disso, Tracy falou com a imprensa e pediu que qualquer pessoa que tenha visto algo naquela noite se apresentasse à polícia. Durante sua entrevista, algumas pessoas perceberam que ela dava algumas respostas como se tivesse ensaiado aquilo. Após a apelação, Tracy voltou para o seu apartamento sozinha. Foi nesse momento que a mãe de Tracy encontrou em sua bolsa um bilhete endereçado a Carla. Ao ler a carta, sua mãe afirmou que falava com Tracy estava arrependida e que queria estar com Lee. Ao chegar no apartamento da filha, eles descobriram que ela havia tomado uma overdose de comprimidos e estava quase inconsciente. Uma ambulância foi chamada e ela foi levada para o hospital. Enquanto Tracy estava no hospital, a polícia decidiu dirigir a rota e tentar fazer com que os horários fizessem sentido. Coopers Hill ficava a apenas 10 minutos de carro do pub, e se Tracy estava certa no fato do casal ter saído do pub às 9h45, porque o crime foi relatado mais de uma hora depois. A polícia encontrou uma testemunha. Uma jovem que morava em uma casa próxima afirmou que ouviu um homem e uma mulher discutindo no momento do assassinato de Lee. Ela também afirmou que só ouviu essas duas vozes, nenhuma de outro homem. Outra testemunha também se apresentou para relatar que havia visto um casal que estava dirigindo na estrada perto de Coopers Hill. Ela lembrou que não havia outro carro presente, mas que o casal no carro estava discutindo, a ponto do homem perder a curva para Coopers Hill e teve que dar a ré na estrada para refazer a curva. No dia 7 de dezembro, Tracy foi presa. Depois de se recuperar da overdose, Tracy foi levada para a delegacia para interrogatório. Nesse momento, ela parou de falar com a polícia. Em 5 de fevereiro de 97, Tracy e seu advogado decidiram realizar uma entrevista coletiva para declarar sua inocência. Foi durante essa conferência que a polícia apareceu inesperadamente para ver o comportamento de Tracy. Em 30 de junho, Tracy compareceu ao tribunal e se declarou inocente do assassinato de Lee Harvey. Um julgamento foi marcado para julho. Em 14 de julho, um julgamento de 10 dias começou. A acusação diz que o casal havia discutido no caminho de casa e que Tracy havia decidido sair do carro. Pouco tempo depois, Lee também saiu do carro e informou Tracy para voltar para o carro. Quando ela não o fez, Lee se virou e foi quando Tracy esfaqueou Lee pelas costas. A mulher, descontrolada, o esfaqueou até a morte. Um especialista em sangue também concluiu que os respingos de sangue encontrados nas roupas de Tracy destacavam que ela estava extremamente próxima de Lee quando ele foi atacado e que os respingos eram consistentes com que ela sendo a agressora. A acusação concluiu que acreditava que a arma do crime era um pequeno canivete. Ao analisar as roupas de Tracy, eles encontraram uma mancha de sangue em sua bota. A polícia então teorizou que Tracy colocou a faca em sua bota e a levou para o hospital. Lá, ela jogou a arma no vaso sanitário e foi por isso que eles não conseguiram localizar a arma do crime. Quando Tracy foi dar a sua versão no julgamento, ela estava extremamente quieta e afirmava que não se lembrava do que aconteceu. Foi durante esse interrogatório que a história de Tracy começou a desmoronar. No dia 29 de julho, o júri considerou Tracy Andrews culpada de assassinato e ela foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Em 18 de abril de 99, Tracy confessou o assassinato de Lee. Ela contou que naquela noite no carro, os dois começaram a discutir por algum motivo e que ela queria sair do carro, ir para casa e ficar longe dele por um momento. Só que ele estava com as chaves do apartamento e ele não queria dar para ela. Então, ela disse que chamaria a polícia e tudo mais. E nesse momento, os dois já estavam do lado de fora do carro. Ela disse que ele o ameaçou com uma faca, mas ela conseguiu dar uma joelhada nele e ele acabou derrubando a faca. Então, ela pegou a faca e acabou esfaqueando. Ela não deu muitos detalhes sobre como ela cometeu isso, ela apenas disse que perdeu o controle. Tracy Andrews foi libertada da prisão em julho de 2011. Ela foi proibida de viajar a menos de 40 quilômetros da família de sua vítima sem a supervisão. Em dezembro de 2010, Tracy se tornou avó pela primeira vez quando sua filha de 20 anos deu à luz a uma menina. Após sua libertação, ela mudou seu nome para Tia Carter e alterou sua aparência, passando por uma cirurgia e mais tarde mudou seu nome novamente para Jenna Stevens. Em 2017, ela se casou novamente, casando-se com o segurança Phil Goldsworthy. Quando os planos para ela ser solta foram anunciados, uma colega presa e ex-namorada na prisão de Tracy disse que ela continuou a agir de forma possessiva e agressiva em relacionamentos enquanto estava na prisão, revelando que Tracy havia atacado e estrangulado ela depois de vê-la conversando com a sua ex-namorada. A mulher disse que se opunha à libertação de Tracy Andrews e avisou que ela mataria novamente.
Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, a gente viu ao longo do caso que alguma coisa muito ruim iria acontecer, que o relacionamento dos dois não era nada bom, os dois eram muito agressivos e, no fim, acabou acontecendo isso. De início, ela conseguiu enganar bem a polícia, ninguém desconfiava nela, até porque a versão que ela deu parecia muito verdadeira, mas depois ela mesma acabou se entregando ali e a polícia finalmente pôde concluir esse caso e não acabou acusando alguém que não tinha nada que ver com aquilo. Mas é um caso muito terrível e que a gente fica com a sensação de que ela pode cometer outro crime. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.